E sobre esse encontro entre Trump e Putin, a gente conversa agora com Augusto Teixeira, que é professor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal da Paraíba. Professor, bem-vindo à Jovem Pan, prazer te receber. Boa tarde, Kobayashi. Um prazer falar contigo, com toda a audiência. Como é que o senhor avalia esse encontro entre os dois líderes, americano e russo, para tratar de um assunto tão espinhoso que tem sido o conflito entre Rússia e Ucrânia, professor? Kobayashi, o encontro ele é importantíssimo, independente da tentativa de definir quem saiu vencedor da reunião. Ele é importante porque ele permite a construção de algum vínculo no campo político-diplomático entre Estados Unidos e Rússia, na tentativa de perseguir potenciais aspectos do campo político que possam construir uma paz. Isso é fundamental se nós pensarmos no campo de batalha, Kobayashi, em que a Rússia faz quase a culminação da sua chamada campanha de verão e vem, em grande medida, destruindo muito das fortificações ucranianas, especialmente na região do Donbass, pressionando a sua linha defensiva em um contexto que a Ucrânia vivencia não apenas uma baixa no fornecimento de defesas antiaéreas, mas especialmente de mão de obra, em particular de infantaria, para o suprimento das linhas. Nesse sentido, os Estados Unidos, que mudou o padrão de ajuda para a Ucrânia, agora de forma mais indireta, através dos europeus, sob a iniciativa de Trump, ao puxar essa cúpula, de certa forma pode criar algumas condições mais factíveis para a tentativa de solução do conflito no nível, pelo menos, político-diplomático, não obstante que no campo militar, a Rússia, aparentemente, tem a liderança, Kobayashi. Professor, eu vou trazer para a nossa conversa o João Belucci, nosso analista do Fast News, segunda edição de hoje. Ele vai te fazer a próxima pergunta. Boa tarde, professor. Queria perguntar para o senhor no sentido do simbolismo, porque esses encontros acabam tendo muitos símbolos não falados, como a questão do avião que passou por cima de ambos, Trump e Vladimir Putin, na hora que eles se encontraram. Tem também um assessor do Putin que foi com alguma menção à União Soviética. Como que é essa questão desse simbolismo, dessa linguagem não falada nesses encontros? Belucci, sua pergunta é fundamental porque a diplomacia vive e muito de símbolos. Desde a camisa do Lavrov com o CCCP, ou seja, a União Soviética, até o frango a Kiev servido a jornalistas nos aviões, a cúpula por inteiro foi permeada de símbolos, dos quais, em grande medida, na minha opinião, o principal é o fato da cúpula ter ocorrido no Alasca, que sim, tem um elemento de segurança, porque é um território próximo ao território russo, na sua porção extrema oriental siberiana, mas também pelo fato de que os Estados Unidos adquiriu o Alasca do Império Russo, pagando em dinheiro. Isso é importante porque é um símbolo, talvez um spoiler daquilo que o Trump tenha prometido para Putin ou colocado na mesa de negociação, que é a ideia de troca de território entre Rússia e Ucrânia, especialmente no que compete à ideia de que a resolução, na perspectiva do Trump, que tem uma ideia negocial, quase mercantilista, se dará por algum tipo de troca, especialmente em relação a território. Ou seja, o Alasca ele pode ser muito bem representativo de um elemento de intercâmbio comercial e econômico envolvendo, transpondo para os nossos dias, uma mudança de território com potencial pagamento de compensações econômicas, talvez com acordos. E aí, João, a possibilidade de uma dimensão de garantias de segurança dos Estados Unidos para a Ucrânia no escopo de um arranjo econômico pode ser outro ponto a que venhamos a ter conhecimento nas próximas semanas. Professor, chamou muita atenção nesse encontro a ausência de um dos atores que seriam fundamentais aí para qualquer solução, para qualquer acordo, que seria o presidente ucraniano, o Volodymyr Zelensky. Como é que o senhor vê essa ausência? Faz sentido o encontro só entre Trump e Putin para, de alguma maneira, azeitar um possível futuro acordo por um cessar-fogo? Ou já seria um encontro fadado ao insucesso, a um encontro infrutífero em relação a qualquer possibilidade nesse sentido? Qual a sua análise? Kobayashi, o fato da Ucrânia, sob a perspectiva de Zelensky, não ter sido convidado para participar do encontro, na verdade, o encontro se dá em duas rodadas. A de ontem, entre Trump e Putin no Alasca, e amanhã Zelensky irá encontrar-se com Trump nos Estados Unidos, na Casa Branca, ou seja, duas reuniões bilaterais para abordar um tema conexo.
Só que o fato da Ucrânia não ter sido convidada para esse primeiro encontro, que é essencialmente importante, não apenas para a guerra russo-ucraniana, mas para o equilíbrio de poder entre essas duas grandes potências nucleares, se dá pelo fato de que a Ucrânia, dentro do arranjo internacional, vem perdendo muito a sua relevância estratégica. Na verdade, as grandes decisões sobre a guerra russo-ucraniana não estão se dando em Kiev há muito tempo, mas sim nas capitais europeias e em Washington. Isto pois, a Ucrânia depende fundamentalmente de apoio europeu e americano para equipamento militar, defesa antiaérea, pagamento de soldo de soldado, inteligência, entre outros aspectos. Então, se você considera isso, a Ucrânia, em particular Zelensky, ele está sendo em grande medida colocado em segunda prateleira dentro do processo de negociação. É só quem nos assiste poder comparar a diferença da recepção de Putin no Alasca com Trump e de Zelensky na Casa Branca com Trump, radicalmente, não apenas em relação a protocolo diplomático, ou seja, simbolismo importante entre potências que se reconhecem como iguais, mas também uma colocação de ostracismo por parte daquele que foi chamado por muito tempo como o novo Churchill dos nossos tempos, ou seja, o Zelensky. Ou seja, a Ucrânia vem sendo cada vez mais rifada para um segundo plano. Professor, mais uma pergunta agora do João Belucci. Professor, muito se especula que essa aproximação do Trump com o Putin seria uma questão até de isolar a China, deixar de lado. Até porque esse eixo sino-russo, ele tem algumas particularidades ali que eles não são necessariamente parceiros, eles se coadunam ali em alguns pontos. O senhor enxerga dessa maneira que é talvez uma tentativa do Trump de falar, vamos dividir aqui, Estados Unidos, Rússia e tentar dar de alguma forma isolar a China? Belucci, a sua linha de raciocínio ecoa muito aquilo que era a estratégia pretendida do primeiro mandato do Trump. A ideia do Trump no primeiro mandato era muito essa. Era a realização do que os democratas não fizeram, que era o reset das relações entre Estados Unidos e Rússia e a utilização da Rússia como um instrumento de contenção chinesa no longo prazo. E isso não é loucura de pensar. Os Estados Unidos fez isso com a China entre 71 e 74, quando a China quebra a vinculação de aliança com a União Soviética dentro do chamado eixo Moscou-Pequim. Se buscou, na verdade, por parte do Trump, no primeiro mandato ainda, fazer isso. Entretanto, não lhe foi possível continuar nessa estratégia, sendo em grande medida levado pelos falcões do Partido Republicano, que vem a Rússia, como os democratas, como um grande inimigo geoestratégico. Agora, neste momento, essa organização ou reorganização das relações com a Rússia podem ser interessantes para os Estados Unidos, não apenas no grande jogo em relação à China, que não quer que a guerra acabe nem tão cedo, especialmente para tentar frear o pivô para a Ásia que os Estados Unidos querem fazer e a OTAN quer fazer, mas também pelo fato de que, como você bem coloca, essa aproximação sino-russa, ela é frágil. Ela, em grande medida, ela ocorre num contexto de grande suspeição entre os dois atores que têm problemas territoriais e fronteiriços resolvidos modicamente, mas que podem ser ativados. A grande questão, Belucci, é que hoje a Rússia não confia de forma alguma em uma administração americana, por mais que ofícios e bons ofícios venham sendo colocados em virtude do que nós temos vivenciado nos últimos 20 anos, que é uma tentativa de colocar a Rússia numa segunda prateleira de relevância entre as grandes potências europeias. E, em grande parte, o Trump tenta alterar essa narrativa ao propor essa cúpula no Alasca, normalizando e, de certa forma, legitimando Putin dentro de um contexto de reinserção da Rússia no cenário internacional em diálogo com o Ocidente. Professor, agora a gente sabe que eles conversaram por cerca de 3 horas. O senhor acredita que tenha sido esse o único assunto? Como o senhor projeta aí o diálogo entre Trump e Putin em relação a outros conflitos mundiais, recentemente ataque dos Estados Unidos às bases nucleares iranianas, que tem a sua relação, de alguma maneira, com os interesses russos também, a questão da guerra comercial, que também é um assunto importante para os interesses da Rússia. O senhor acredita que esses outros assuntos também tenham sido tratados? Kobayashi, eu ousaria dizer que a guerra russo-ucraniana talvez tenha sido o assunto menos relevante da cúpula. Por quê? Nos últimos 15 anos, vimos o desmonte
de estruturas, de regimes internacionais muito importantes para a segurança global e para as relações entre Rússia e Estados Unidos. Como, por exemplo, a denúncia do chamado INF, um regime de armas intermediárias, a saída dos Estados Unidos do Tratado de Olhos Abertos, que permite vistoria e voos e a observação no país outro, no caso Estados Unidos e Rússia, e, por sua vez, a fragilização dos processos de não proliferação nuclear e de controle de armas estratégicas, especialmente a negociação do START. Então, se você considera esses aspectos ligados a armamento nuclear, energia nuclear e tecnologias estratégicas, que são, em parte, elementos que fazem com que essas grandes potências sentem e negociem, muito provavelmente isso foi colocado na mesa de negociações. Até porque são temas que talvez sejam menos controversos para a produção de resultados práticos do que necessariamente a tentativa de resolução da guerra russo-ucraniana. Inclusive, Kobayashi, se você olhar o que o Putin coloca no seu discurso ao lado do Trump, ele fala basicamente o que foi colocado na carta que a Rússia enviou para os Estados Unidos em dezembro de 21, em que dizia toda a perspectiva histórica do entendimento da Ucrânia para a relevância da segurança russa e a importância de que o Ocidente seja sensível às perspectivas de segurança e sua concepção em relação à Europa. Então, se você considera todo esse escopo, muito provavelmente, somado, obviamente, à questão do tarifaço de sanções intermediárias, inclusive aplicadas contra a Índia, que é um ator importantíssimo para a Rússia, mas também para os Estados Unidos na contenção à China, a Rússia é um país que os Estados Unidos não pode apenas colocar de forma isolada num cantinho no cenário internacional, dado que ela tem um peso de desestabilização no campo convencional e econômico, mas também na perspectiva estratégica nuclear, que é, em grande parte, onde os grandes jogam esse tabuleiro de xadrez geopolítico. Eu quero agradecer demais a participação conosco do professor Augusto Teixeira, professor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal da Paraíba. Professor, muito obrigado, sempre um prazer te receber aqui na Jovem Pan. Muito obrigado pelo convite, um excelente final de semana a todos. Obrigado. Todos nós.